aí galera, tudo bem? Sou o professor Fábio, professor de Geografia, e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a expansão bélica, as bases militares dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria e principalmente no contexto pós-Guerra Fria, ou seja, nos dias de hoje. Os Estados Unidos se firmam como grande potência já no pós-Primeira Guerra Mundial, começa a ganhar expansão de mercado e após a Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, ele se firma como grande líder aí do mundo capitalista. Durante a Guerra Fria, a expansão bélica se justificava pela proteção do capitalismo. Vários países do mundo aliados dos Estados Unidos, associados ao modelo capitalista, vão abrir espaços para receber, direto ou indiretamente, a presença militar dos Estados Unidos. Direta significa com bases militares localizadas ali. Indireta significa, por exemplo, com proteção, com apoio militar, comprando armas ou treinamento. Tudo isso aqui está dentro de um contexto muito específico lá da doutrina Truman, A doutrina que justificava que os Estados Unidos são os protetores do mundo capitalista. E o mundo capitalista que precisa de proteção contra o socialismo no contexto da Guerra Fria, era natural que a expansão bélica dos Estados Unidos chegasse a vários países aí. Quando a Guerra Fria acaba, esse contexto do belicismo tende a diminuir. Na verdade, a corrida armamentista perde força, já que era uma característica da Guerra Fria. Em outras palavras, o inimigo socialista dos Estados Unidos não existe mais. Só que acontece uma coisa que nos surpreende. Quando a gente vai analisar a expansão bélica dos Estados Unidos no pós-Guerra Fria, quando esse militarismo e esse belicismo diminui, a gente percebe que eu tenho uma manutenção dessa expansão bélica. Cerca de 150 países recebem ajuda direta do exército dos Estados Unidos. Tem a presença direta do exército norte-americano dentro do seu território. O que será que justifica isso? Porque, na verdade, a gente tem aqui um contraponto interessante. Acabou o inimigo, acabou o socialismo, dentro do contexto da Guerra Fria. Os países que se dizem socialistas nos dias de hoje, boa parte deles são amigos dos Estados Unidos. Estamos falando de uma economia, a economia que a gente tem de mercado dentro da China, por exemplo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um contexto que, teoricamente, essas bases militares deveriam diminuir e não aumentar. Dentro dessa lógica, a gente tem três características que tentam justificar o aumento dessa expansão bélica. Essa expansão bélica dos Estados Unidos pós-Guerra Fria está associado, primeiro, à existência de novos inimigos. Aquele inimigo da Guerra Fria, que era o socialismo, sumiu. Novos inimigos vão surgir. Por exemplo, na década de 90, o grande inimigo dos Estados Unidos era o narcotráfico. Eles começam a firmar acordos, levar exército para lugares onde o narcotráfico era forte. Por exemplo, na Colômbia. E a partir dos anos 2000, o grande inimigo é o terrorismo. Então, novos inimigos existem que justificam, na mente dos Estados Unidos, essa necessidade da expansão bélica. Além disso, a gente não pode esquecer que dentro do contexto geopolítico, embora a globalização deixe a questão econômica muito mais forte e presente, a questão bélica, o militarismo é uma parte importante. Então, demonstrar poder significa aumentar essa expansão bélica pelo mundo. Para os Estados Unidos, isso acaba sendo um fator importante. É como se eles avisassem, nossa economia é forte, a economia é algo importante, mas militarmente, ninguém se compara com a gente. E também tem a justificativa do mercado bélico. Os Estados Unidos é o país que mais investe em armas. Em 2012, 680 bilhões de dólares foram investidos no PIB militar dos Estados Unidos. Isso é quase 40% do que é gasto com armas no mundo inteiro. Os Estados Unidos não só gasta, mas ele também faz muita arma. Então, dentro dessa lógica, existe uma indústria, que é uma indústria bélica forte dentro do mercado americano, que gera renda, que gera emprego, que dentro da lógica dos Estados Unidos, essa indústria precisa ser movimentada. Então, esses três fatores aqui mostram pra gente como, apesar do fim do belicismo da Guerra Fria, o contexto pós-Guerra Fria serve para aumentar a presença militar dos Estados Unidos em vários outros lugares. Beleza, galera? Até a próxima.